Abra sua Bíblia em Jó. Jó, deixa eu te falar uma coisa que eu acho bonito na igreja americana. Na igreja americana, os irmãos vêm com a Bíblia, uma agenda e uma caneta. Quando você só ouve, você consegue reter 3% daquilo que foi falado. Quando você ouve, escreve, ativa uma parte do seu cérebro que você consegue reter, guardar mais de 40%. Isso é pesquisa científica comprovada. Então, ainda que o texto esteja aí, a gente faz isso, eu faço isso até para facilitar um pouco para mim também, que eu já estudei, já li, já meditei, já pesquisei, enfim, mas é bom sempre você escrever. Você vai conseguir guardar melhor. Amém? Jó capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Você sabia que os estudiosos dizem que Jó, ele existiu provavelmente, talvez, é um chute que eles dão, na época, tem uma discussão ali, em que Moisés tirava o povo do Egito. Outros dizem que Jó existiu antes até mesmo de Abraão, não sei. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Quem sabe aí, quem escreveu o livro de Jó foi? Moisés. Olha que interessante. É um livro chamado livro poético, como Salmos, Provérbios e Eclesiastes também. Bem interessante. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, aí Deus dá as qualidades dele. Moisés escreveu por inspiração divina. Este homem, ele era o quê? Ele era sincero, ele era íntegro. O que mais que ele era? Ele era reto. Ele não fazia as coisas mal feitas. Ele era justo. O que mais que diz? Temia Deus. E o que mais? Se desviava do mal. Então a Bíblia começa falando de um homem bom. Jó era um homem bom. Só que aconteceu algo na vida de Jó. Ele estava lá um dia, não sei se estava em casa tomando chimarrão, conversando com os vizinhos, trabalhando. Chegou um dos seus empregados e falou assim: Jó, aconteceu uma desgraça. Apareceu um povo aí, roubou o gado. Jó, choveu fogo do céu. Jó, deu um terremoto lá, enfim, seus filhos estavam na casa, a casa caiu, morreu, matou todos os seus filhos. E um dia, a vida dele se desgraçou. Aí eu vou falar para você o que os estudiosos dizem. Que o sofrimento de Jó teve um período de mais ou menos 9 meses. Esse homem era um homem bom, irmão. Pessoas boas também sofrem? Claro. E aí você vai falar assim para mim: por quê, pastor? Não sei, eu não sou Deus. Se Deus me revelar, eu posso falar, mas eu não sei. No caso de Jó, nós vemos um ataque ferrenho de Satanás contra a vida dele. E o Jó, ele dá uma pequena resposta para nós, no capítulo 3, versículo 25, que é um versículo clássico, que muitos entendem que seja isso. Diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, se você pega alguém que trabalha com batalha espiritual, com guerra espiritual, a pessoa diz assim: olha, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Temer, medo, a Bíblia fala que o medo é um espírito, é um demônio. Então o Jó, ele de certa forma deixou o medo crescer no coração. Quando o medo entra, a fé sai. Isso já foi uma brecha suficiente para Satanás entrar. Mas enfim, só para você entender.
E aí o Jó depois ficou leproso, doente. A mulher dele, vendo todo aquele sofrimento, aquela miséria toda, perdeu tudo, ainda doente. A Bíblia diz que as chagas no corpo dele fediam, era insuportável. Eu lembro no Uruguai um senhor que tinha umas feridas nas duas pernas. O dia que ele levantou a calça, abaixou a meia, me mostrou as pernas dele, eu saí para fora para vomitar, porque aquilo estava podre. É insuportável. Jó estava assim. E a mulher dele, vendo ele naquela situação, passando cinzas e coçando-se com caco de telha, ela falou assim: você ainda conserva a tua integridade, a tua honestidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para ter uma mulher como essa, né, irmão? Ninguém precisa de inimigo, né? Pois é. Bom, aí o Jó passou por toda essa luta, esse sofrimento. Algumas pessoas acham que o Jó sofreu uns 30 anos, irmão. Foi nada disso, não. Cerca de 9 meses, alguns dizem um pouquinho mais. Mas enfim, que fosse um ano, um exemplo. Amém? Aí nós chegamos em Jó, depois de todo o sofrimento, os amigos vieram, falaram, não, que talvez isso é pecado, não, porque é isso, porque é aquilo. Ficaram ali, né, filosofando, viajando na maionese ali. Bom, enfim, nós chegamos no capítulo 42, finalizando o livro de Jó, contando a história desse homem. E nós lemos assim, depois de toda essa luta, todo esse sofrimento que Jó passou, lemos assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas, tão bonitas, como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, algo que o povo judeu não fazia. A herança era para os homens. A mulher casava e se virava com a herança do marido. Mas Jó fez, era um homem, né, adiantado para a sua época. E depois desse tempo, desse período, 9 meses, 1 ano, sei lá, o que a Bíblia diz? Agora eu quero que você leia para mim lá, o 16. Para um pouquinho. Depois desse sofrimento, quantos anos Jó viveu, gente? 140. É muita coisa ou não é? É muito tempo. E ele viu, olha só, a seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Leia para mim, me ajude aí, o 17. A palavra farto no dicionário, ela significa o quê? Algumas pessoas falam assim, já estou farto de você, quer dizer, estou cansado, né? Mas no caso aqui não é isso não. Jó morreu como, gente? Plenamente satisfeito. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você vai escrever a sua história? Você nasceu e Deus te deu um livro em branco. Esse livro que Deus deu para você, não é a Bíblia, esse livro, é o livro da sua vida. Você pode escrever a sua história. Você pode mudar a sua história. Mas você precisa que Deus intervenha nisso. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Como seremos lembrados? Como você quer ser lembrado? O que é que os seus filhos, seus amigos... Porque quando eu morrer, alguém vai no meu velório, irmão. Nem que seja o camarada lá para me enterrar. Mas vai. Então, como eu serei lembrado? Já parou para pensar? Pergunta para o vizinho, como é que você vai ser lembrado? O que você acha dessa aí? Leia. Não, lê para você. Lê.
Senhor, recebe com a mesma alegria com que te mando. Como você vai ser lembrado? E nós temos um problema. Qual que é o problema? Leia lá para mim. Irmão, se você é crente, evangélico, alguém vai no teu velório. E alguém vai falar alguma coisa de você. Eu fiz um serviço fúnebre uma vez, alguns anos atrás. Foi um dos mais bonitos que eu fiz. Vieram até algumas autoridades de outra cidade, mas um velório bonito, irmão. Pensa num velório bonito, irmão. Salgadinho. Velório americano. Já viu o velório americano? Quem já viu o filme americano, o pessoal está comendo, aquela coisa. Uma maravilha isso, né, irmão? É coisa boa. E aí eu disse assim, irmãos, alguém gostaria de prestar uma homenagem ao fulano de tal? Estava esposo, os filhos, a família, né? A viúva sentada lá. A irmã viúva não se manifestou, não. Aí o senhor levantou a mão, pastor, eu quero. Eu falei, por favor. Aí eu já fiquei orando, meu Deus, que ele não fale besteira, pelo amor de Deus, não vai estragar tudo. Aí ele foi lá, falava bem o homem. Eu quero prestar minha homenagem a fulano de tal. Foi um homem assim, cuidou da família, um grande amigo. É uma perda. E falou muitas coisas boas. Não vou dizer que, né? Mas, irmão, o mais interessante é o seguinte, morreu, é santo. Não, eu sei que era traficante, mas ele ajudava a gente aqui. Mas fulano, ele matou. Eu sei que ele matou 22, não tem problema. Também não valia nada, mas ele era bom para nós aqui. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Se não for o pastor que vai fazer o serviço fúnebre, alguém vai fazer. O que essa pessoa vai falar de você? Imagina aquela irmã que só causou problema para o pastor na igreja. O pastor chega, ela está bonita lá, o pastor até sente assim uma paz. Ele olha para ela, irmão. Ele fala, irmãos, se aí eu olho para um lado, olho para o outro, eu falo assim, vocês notaram que está faltando nada não? O que foi? O outro caixão, outro pastor, para quê? Para a língua. Irmão, tem gente que vai querer que o pastor minta no dia do velório dele. Oh, irmão, está aqui o fulano, foi uma boa pessoa. Aí a viúva sentada, pastor, para de mentir, ele me batia toda semana, só sabia, cala a boca. Irmão, tem gente que fala assim, ó, eu já ouvi isso, irmão. Ah, agora morreu lá um cônjuge, né? Vamos supor que morreu o marido, aí fala assim, não, agora a Maria descansou. Não, a Maria não. Não, pastor, a Maria, por quê? Nossa, ninguém aguentava aquele homem. Você já ouviu alguma conversa? Você já falou assim? Quem descansa, irmão? Quem morreu, não. Muitas vezes é quem? Irmão, tem viúva que depois que o marido morre, ou viúvo, rapaz, o cara fica bonitão. Melhora. Aí a gente até fala assim, ô irmã, só assim para o teu marido, só assim para a senhora melhorar, depois teu marido morreu, hein? Pelo amor de Deus. É terrível. Então, como é que você vai ser lembrado? Irmão, eu vou fazer um testamento. Que eu quero que um pastor que seja muito amigo meu fazer meu velório. Eu vou dar na mão de qualquer um, não. E eu vou falar para ele, olha, não pede para ninguém falar nada, cara. Se for falar primeiro, você pergunta antes o que vai falar. Por quê? Imagina lá, irmão, eu mortinho lá, entendeu? E ele fala, alguém gostaria de prestar homenagem aqui ao pastor Paulo. Aí levanta alguém. Olha para minha cara, eu lá mortinho, irmão. Eu nunca esqueço, irmãos, a bronca que o pastor me deu. Me humilhou na frente de todo mundo.
Mas ele está na mão de Deus agora. Vai pagar, pastor. Então, ó, eu vou escolher o pastor, deixar no testamento. Tem que ser amigão. Pô, como é que eu vou ficar depois, irmão, lá no céu, quando os irmãos chegar, pastor? Aí chega um irmão lá, fala, e aí, como é que foi meu velório? Pastor, coisa tá feia para o senhor limar. Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, não faça seu pastor mentir no dia do seu velório. Você pode mudar a sua história agora. E Deus, Ele está pronto para isso. Sozinho nós não vamos conseguir, não adianta. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não adianta, sozinho você não consegue. E se conseguir, depois a coisa desanda. Pode ter certeza disso, como diz o ditado, né? Como escrever a minha história? O Espírito Santo usou Mateus para registrar a palavra de Jesus, que diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos. Então eu vou fazer uma interpretação aqui, que não é a única nem a certa, mas é a que serve. Eu entendo que muitos são chamados para quê? Leia lá, vamos lá. Vou perguntar de novo. Eu entendo que muitos são chamados para quê, gente? E eu vou provar para você. Eu também entendo, pela minha experiência durante esses anos, que poucos são escolhidos para quê? Então vamos lá, vamos pegar Jesus. Ele falou, vou pegar ele. Algumas vezes o Senhor ministrava para milhares de pessoas. Você pega Mateus capítulo 5 e vê o Sermão do Monte. Você pega Jesus fazendo milagres ali, que é um dos mais conhecidos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Haviam cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos viajar um pouco aí. Judeu tem muito filho, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Então o Senhor, Ele estava chamando a multidão para a... Vamos lá, gente. Está chamando a multidão para quê? Ok. Mas quantos discípulos Ele tinha? 12. E esses 12 foram chamados para o ministério. Então são duas coisas diferentes. Então eu preciso entender o quê? Vou passar para o próximo aqui. Primeiro, Deus chama. Passo número 1. Você se oferece. Isaías disse, eis-me aqui. O Senhor perguntou, quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então Deus chama, você se oferece. Ok, qual que é o resultado disso? A escolha de Deus. Então, querido, o que acontece com algumas pessoas? Elas são chamadas para a salvação. Mas elas permanecem só na salvação. Por quê? Porque elas se tornam pessoas infrutíferas. Elas não produzem nada para Deus. Ministério não é só ministério de altar. O porteiro que te recebe lá é um ministério. A pessoa que limpa a casa de Deus é um ministério. O que troca uma lâmpada, o que vai no hospital, o que cuida de uma criança enquanto vocês estão aqui, tem um monte de criança lá, umas 40 crianças, 50, não sei quantas crianças tem lá, tem um monte de criança lá, a professora está ensinando a Bíblia, bota um desenho bíblico, cuida das crianças, o que é isso? É ministério. Você discipula alguém, o que é isso? Mas você precisa primeiro fazer o quê? Se oferecer. Eu vou falar algo, você tem que entender. Deus não tem ministério de banco para ninguém, irmão. Vou falar de novo. Deus não tem ministério de banco para ninguém. Escute o que eu estou te dizendo.
Então, querido, o que eu preciso? Leia lá em cima para mim. Você tem um chamado. E na realidade, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, na realidade, esse chamado, ele se divide em dois. Que é um chamado humano, que eu chamo de chamado humano, físico, e é um chamado espiritual. O chamado humano, diga aí comigo, o chamado humano, a escolha é minha. O chamado espiritual, não, fala alto e todo mundo, diga aí. A escolha é de Deus. Então fala de novo, chamado humano, vai. A escolha, o chamado, a escolha. Então eu preciso entender. O que é o chamado humano? Simplificando. Eu resolvi fazer, eu vou ser professor. Você é pai. Quantos filhos você resolveu ter? 2, 3, 4, 8. Escolha é sua. Deus vai respeitar isso. Agora, existe um chamado que sai do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado, a escolha não é sua. Esse chamado, você só faz isso aqui, ó. Você se oferece. Eis-me aqui. Então, nós precisamos desmistificar essa questão de que chamado é só altar. É só quem prega, quem canta, quem... Não, irmão. Não é não. E eu vou além. Quem faz o trabalho de bastidor, trabalho que nós não vemos, trabalho de deixar tudo arrumado aqui, trabalho de deixar a igreja limpinha, trabalho lá de cuidar do banheiro, disso, de receber você, de ir lá, está chovendo com o guarda-chuva, faz um trabalho, eu não estou sendo aqui hipócrita não, faz um trabalho maior e melhor do que o pastor. Então, alguns de nós não entendemos isso. Não estou me preparando para pregar. Mas se Deus não te chamou para pregar, não está errado, tem que se preparar sim. Mas se Deus chamou você para ir para o hospital. O que eu preciso fazer então? Eu preciso entender. Então vamos lá. Paulo diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação. O que é vocação? Leia lá para mim. Propensão, tendência. Vede, irmãos, que essa tendência, essa inclinação que vocês têm, escute isso. Não são muitos os sábios segundo a carne, muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Opa, o que Paulo está falando ali? Paulo está dizendo, ou seja, o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo o seguinte: a vocação de vocês, o chamado que Deus tem para as pessoas, não são muitos sábios segundo... Vamos, gente, me ajuda aí. Tá, o que são pessoas sábias segundo a carne? Número 2. Por que Deus não chama muitas pessoas inteligentes nas coisas terrenas? Olha para cá. O Espírito Santo está dizendo através de Paulo que muitos inteligentes nas coisas terrenas não são chamados. 2, nem muitos o quê? Que são os poderosos. Por que Deus não chama muitas autoridades? Ele chama alguns, mas não muitos. Terceiro, qual que é a palavra lá? Nobres. Que são nobres? Leia lá. Pessoa respeitável na sociedade. Não, o seu fulano de tal, poxa, é um homem, um caráter. Perguntinha, por que Deus não chama muita gente assim? Ele que falou isso, foi eu não. Ai, pastor, eu tenho um professor lá na faculdade. Pensa, pastor, no homem inteligente. Se ele fosse um pregador do evangelho, mas Deus, não vou dizer que não vai chamar, mas Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, de acordo com a Bíblia, Ele não vai chamar. Por quê?
que é difícil você ver? Existe, sim, mas o empresário milionário entregar sua vida ao ministério pastoral. Então eu preciso entender o meu chamado. Eu vou responder para você. Os sábios segundo a carne, que são as pessoas inteligentes segundo a carne, nas coisas terrenas. Os poderosos, que são as autoridades. Nós temos políticos. Nós temos as autoridades militares. Enfim. Os nobres. Essas pessoas, elas têm dificuldade de viver pela fé. Porque elas racionalizam tudo. Elas questionam tudo. Pastor, então Deus vai chamar a gente burra. Não disse isso. Posso ouvir um amém? É que existem algumas coisas que você não vai conseguir entender na vida de fé. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o cego que Jesus curou, gospe no chão, faz um barro lodo, põe nos olhos e fala assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Por quê? O que eu tenho que lavar? Meu filho, já falei para você, vai e lava-te. Mas senhor, eu tenho que lavar por quê? O senhor não pode curar daí mesmo, não? O que ele está fazendo? Não, mas peraí, Jesus, eu já sou cego. O senhor ainda, o que o senhor fez? O que ele fez, gente? Aí cuspiu no chão, fez lodo, botou. Não, agora piorou tudo. Por que eu tenho que lavar os olhos? Eu estou brincando com você, mas isso acontece. Tem pessoa que fica, quer saber por que está acontecendo isso. Meu irmão, não sei. Pergunta para Deus. O cara começa a questionar. Irmão, tem coisa que não é errado você questionar, você perguntar, você ver. Não é errado, você deve fazer isso. Amém? Amém, gente? Mas existem coisas que é questão de fé. Por exemplo, você ora para uma pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo, ela começa a falar um alemão perfeito. Não precisa nem falar português direito. Mas quando a unção de Deus vem, o Espírito Santo batiza ela, mergulha ela no rio de Deus, ela começa a falar em língua espiritual. Eu já vi casos assim. Como que essa senhora, tadinha, que não sabe falar nem o português direito, fala um alemão perfeito? Como é que você explica isso? Não tem explicação humana. Então Deus, para a obra dele não travar, ele não escolhe muitos sábios segundo a carne, ele não escolhe muita gente poderosa, ele não escolhe muitos nobres. Porque ele vai ter dificuldade em falar com aquela pessoa. Deus não quer um povo cego, diga amém. Nem burro, diga graças a Deus. Mas Deus quer um povo que cresça com Ele. Que aprenda com Ele. Agora eu vou te mostrar algo. Paulo. Os estudiosos também dizem que o apóstolo Paulo era um homem inteligentíssimo. Um homem que conhecia a lei, a Torá, a lei de Deus. Um homem que falava vários idiomas. Alguns dizem que ele falava 9 idiomas. Outros dizem que ele falava 16. Outros dizem que ele falava 12. Eu vi no Jô Soares alguns anos atrás. Eu não lembro se ele é libanês, não sei o que é. Um homem que falava 48 idiomas. Não sei se alguém viu ele. Ele falava tanto idioma que, meu Deus, eu não sei aonde ele arrumou essa inteligência. Mas enfim, vamos supor que Paulo falava lá 3, 4. Era um homem inteligente. Deus chamou Paulo. Paulo era um homem sábio. Paulo era um homem de autoridade. Paulo era um homem nobre. Então Deus também chama pessoas inteligentes. Posso ouvir um amém? Só que o problema é que algumas pessoas, elas começam a racionalizar
O chamado é a direção de Deus. Queridos, eu quero que não torçam, olha para mim, presta atenção, não torçam as minhas palavras. Amém? Eu quero que você entenda que Deus pode chamar pessoas inteligentes, sábias, segundo esse mundo? Pode, mas são muitas ou são poucas? São poucas. Porque Deus vai ter dificuldade de falar com essas pessoas. Nós temos um jogador, não vou citar o nome dele, nós temos um jogador no Brasil, se eu falar aqui o nome todo mundo conhece, ele se converteu a Jesus. Se você vê a igreja, mas ele montou uma igreja com o melhor equipamento que veio dos Estados Unidos. As poltronas, ar-condicionado. Se você vê a igreja, eu não vi, eu ouvi. E ele começou um trabalho. O que você acha que aconteceu com a igreja dele? Não foi, não vingou, não deu certo. Ele chamou o pastor e falou: pastor, onde eu errei? Ele falou: filho, muitas vezes Deus não chama os ricos para isso. Você pode ser frutífero? Pode, mas você está querendo ser frutífero em algo que Deus não te chamou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então não basta só a pessoa desejar. Ela tem que ter um chamado, Deus tem que falar com ela. Aí, querido, caminhando um pouco mais. 2. Para os casados, leia lá para mim. Mais alto, vamos lá. Entender. A Bíblia fala sobre pastora? Fala ou não? Não? Então vamos lá. Leia para mim Gênesis 29, 9. Não, todo mundo, gente. Leia aí, vamos lá. E fritou. Para essa época aí, Abraão, Isaac, 500 anos antes da lei, era comum uma mulher ser pastora de ovelha? Não. Você viu o que está escrito lá em cima? Entender e o quê? Por que eu coloquei esse versículo aqui? Nós da América do Sul, América Latina, vamos falar com os homens. A maioria de nós não concorda com mulher no ministério. E nós não valorizamos. Imagina você que é casado. A tua esposa recebe um chamado para ser pastora. E você vai ficar sentado no banco escutando ela. Pô, pastor, já escuto ela o dia inteiro. Agora na igreja também eu estou morto desse jeito. Nós não entendemos o chamado. Nós somos preconceituosos. E isso está errado. Irmão, isso é coisa nossa, do nosso sangue. La sangre caliente. Nós não entendemos o chamado de Deus para as mulheres. A única coisa que mulher pode dirigir é o fogão. Mais nada. Amém nada, irmão. Que isso? Quem vai lá, amém? Se é solteiro, você não vai casar desse jeito, não. Coisa ruim. Está errado. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vamos lembrar de alguém. Quantos de vocês já ouviram falar de Amy McPherson? Quem foi essa mulher aí?
sabe? Ela foi a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, que, se eu não me engano, hoje está em mais de 150 países, 180, eu não sei. E se ela não tivesse obedecido o chamado de Deus, sabe onde o meu avô, antes de morrer, se batizou? Na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Minas Gerais. Eu sou grato a Deus pela vida dela. Então nós vamos escrever uma história toda torta, por não entender o nosso chamado, o chamado do nosso cônjuge, o chamado do pai, da mãe, do irmão. Nós não conseguimos entender e valorizar isso. Está errado. Nós somos preconceituosos. Eu nunca li pastora na Bíblia, então agora está aí, leia. Mas pastora de ovelha, você acha que eu sou pastor de quê? De boi? Jesus chamou nós de quê? De que Jesus nos chamou? Ué, então acabou, meu filho. Ué? O homem não gosta de ser confrontado. Então, querido, vamos ver outra. Essa foi, irmão, essa mulher sofreu, hein? O marido dela morreu em 2003 com 86 anos. Pensa no homem que viajou aos Estados Unidos. Pensa no homem que gastou a vida dele pregando, ensinando, profetizando. Um homem que foi criticado. Até hoje tem gente que não gosta dele. Ele tem um livro chamado Eu Creio em Visões. Ele teve 8 encontros pessoais com Jesus. É um livro maravilhoso. É um dos livros que eu mais amo. Pensa no homem de Deus e pensa numa mulher que sofreu. Olha o livro que ela escreveu. O preço do quê? Do chamado, gente. Não é maior do que a graça. Então existe um preço, irmão, e alto. E a maioria, principalmente maridos, a maioria de vocês não entendem e valorizam o chamado dos seus cônjuges. Está errado. Eu não posso mentir para você. Porque o julgamento, se é uma só carne, na terra, mas no céu, o julgamento é individual. Escrever a minha história. Então preciso entender, diga, entender o meu chamado. Você que é solteiro pode falar aí, diga, entender o meu chamado. Entender o chamado do meu cônjuge. Porque se você é solteiro e vai casar, você vai ter que entender o chamado do seu cônjuge. Ele não vai, repito, talvez não esteja no altar. Mas enfim. Então como é que eu preciso, o que eu preciso fazer para escrever a minha história? Então vamos lá, leia para mim. Não, não é muito não, é muito. Tem 16 is aí. Você tem que estudar. E eu estou falando estudar ali, meu filho, não é só estudar a Bíblia, não. Você tem que ir para a faculdade. Hello? Você tem que ir para uma faculdade. Aprenda um idioma. Pastor, eu já falo em língua espiritual. Oh my God. Estudar, ler, anotar, pesquisar, participar de congresso, de seminário. Meu filho, isso vai te ajudar a crescer. O Paulo escreve assim para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, talvez na casa dos 40 e poucos anos, não sei, enfim. E Paulo diz assim, Timóteo, persista, persevere, faça isso todos os dias, Timóteo. O que você tem que fazer, Timóteo? Leia. Timóteo, persiste em exortar. Olha para mim, diga, admoestar, puxar a orelha. Exortar. O que é exortar? Diga, dar no lombo.
A exortação é mais pesada do que a admoestação. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Eu quero ver como é que a obra está aí. O Paulo era o discipulador de quem? Timóteo, era o pai dele na fé. Então, o próprio Deus nos manda, irmãos, a ler. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem um seu prazer na lei do Senhor, na lei da sua lei, medita de dia e de noite. Diga aí, meditar. Meditar não é igual aquela irmã que senta aqui, dorme, você fala: irmã, acorda. Eu estou meditando. Não, isso não é meditar. Meditar é você relembrar, é você ruminar. Nós fazemos na célula. A vaca come o capim e engole. Daqui a pouco o capim vem. O que ela fica fazendo? Eu lembro meu avô, irmão, gostava de ir na fazenda do vovô lá em Minas Gerais. Que as vacas bonitas, e elas no sol assim, em pé. Acho que vaca dorme em pé, irmão. E elas assim com os olhos meio abertos, meio fechados. Assim. Quem já viu isso? Não tem cena. Irmão, não tem coisa melhor do que cheiro de cocô de vaca, irmão. Mas é uma delícia. Diz que cura até feridas. Está com o pé cortado, você põe enfim, deixa para lá. Isso é coisa antiga. Então, meditar é o fazer o que a vaca faz. Vai dizer que você nunca meteu o pé no cocô? É só eu? Dá licença. Vai dizer que sua avó nunca falou: não, minha filha, isso aí você enfia o pé na pina e tal, Sara. Dá licença. Então, meditar é o que a vaca faz. Você recebe a palavra, depois você fica pensando: poxa vida, olha o que o Senhor falou nesse versículo aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Poxa, o que significa isso? Vai meditando, relembrando, pensando, ruminando aquele versículo. Amém? Deus manda fazer isso. Respondeu-lhe, pois, Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens o quê? As palavras o quê? Da vida eterna. Então, essas palavras é que vão fazer com que a minha história seja escrita de forma diferente. Apocalipse diz o seguinte: feliz, abençoado, aquele que lê. Então, você tem que aprender a ler. E os que ouvem. O quê? As palavras. Você viu o que eu coloquei lá? Vou voltar. Estudar, ler, anotar, aprender, meditar, pesquisar, ouvir. A Bíblia está ensinando tudo isso para a gente. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras que estão escritas nessa profecia, tanto Apocalipse como a Bíblia. Porque o tempo o quê? Está próximo. Então Deus não é contra você estudar, você ser inteligente, não é contra. O problema é que alguns começam de repente a estudar e deixa a filosofia entrar no coração e joga a palavra para fora. Querido, com todo carinho eu vou repetir, desculpa se eu estou sendo chato ou redundante, mas muitas vezes algumas respostas nós não teremos aqui na terra. Eu vou até te mostrar um versículo, Deuteronômio, queria que você abrisse e anotasse isso. Na semana passada nós falamos que o Salmo 25 diz o seguinte, aí, deixa aí, Deuteronômio 29. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e eles fará saber a sua aliança. Existem alguns segredos que Deus vai revelar para algumas pessoas. Mas existem algumas coisas que nós precisamos ler aqui e entender. Eu queria que você lesse para mim, vamos lá? Pode ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, a nós, para sempre, para que cumpramos todas as palavras. Volta lá para mim, 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Então existem coisas que são encobertas aos nossos olhos. Vamos na Bíblia? Como é que você explica um homem que pregou a verdade a vida toda, chamado João Batista? Foi decapitado. Existem coisas que você não vai entender aqui na terra. Existem sofrimentos, existem coisas que Deus não vai te revelar.
E aí alguns ficam chateados com Deus, ficam tristes com Deus, tristes com o pastor, com a igreja, com todo mundo, acabam se desviando, se perdendo, ainda indo para o inferno, e Deus não quer isso. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, e ela me contando de uma senhora que tinha câncer, que eu orei, que foi curada, e está congregando numa igreja perto da casa dela, lá não lembro o bairro agora, Tropical, sei lá. E ela mandou me agradecer. Fala, pastor, que sou grato, porque eu estava com câncer, fui na igreja, ele orou por mim, fui curado. Hoje eu estou servindo Jesus aqui na igreja tal. Amém? Mas eu já orei por pessoas que estavam com câncer e morreu. E aí? Como é que você explica isso? Eu não tenho explicação. É muito difícil. Às vezes algumas coisas nós temos na Bíblia, a gente consegue entender, mas nós não temos todas as respostas. Eu vi um médico falando esses dias algo que eu fiquei assim abismado. Quantas funções tem o seu fígado? Você sabe o que eles descobriram? Que o nosso fígado tem mais de 200 funções no corpo. Irmão, você já viu o fígado? Meio nojento, né? É um negócio, parece uma ameba aqui, ou sei lá, enfim. Tem mais de 200 funções. Meu Deus, conserva o meu fígado, meu rim, enfim. Como é que eu vou escrever minha história? 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai o Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre, o quê? O que significa preparado? Pronto, treinado, ensinado, doutrinado. Eu tenho que estar preparado, pronto, treinado, ensinado. Para quê? Para responder àqueles que me questionam. Como é que eu tenho que responder? E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que você tem em Cristo. Mas tem gente que alguém questiona a fé dele e ele fica bravo. Ele discute com a pessoa: não, você é do demônio. Você vai para o inferno. Ele está respondendo com mansidão? Por quê? Você vê como Deus é inteligente, sábio, santo, fiel. Ele está dizendo assim: para você calar os seus inimigos e escrever a sua história, você tem que estar sempre pronto, preparado. Você tem que ser o quê? Treinado. Você tem que ser doutrinado, você tem que ser ensinado. Mas às vezes a pessoa pergunta algo que você não sabe, e, olha, você desculpa, me perdoa, mas eu não sei isso não. Ah, mas você não sabe. Não, eu sei, alguma coisinha eu sei. Sei que Jesus é bom, morreu por mim, pagou pelos meus pecados, isso eu sei. Mas quem sabe tudo é Deus, e a gente está aqui para aprender, e a gente ainda sabe tão pouco. Agora você ficar brigando por causa disso, por causa daquilo outro, eu não, irmão. E as pessoas às vezes se apegam em cada picuinha. Deus me livre. Leia lá para mim. Diga para quem está do seu lado: você será criticado. E muito. Fala para ele. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de quê? O que há? Normalmente, a maioria, não todos, pede o conselho para a pessoa errada. Quer ver um exemplo? Casal, faz um ano, casaram, surgiu uma crise, um problema. Nunca conte problema de marido e mulher para os pais, para o sogro e para a sogra. É muito
muito difícil pai e mãe não se envolver, irmão. Não adianta. Conselheiro, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou querendo mudar eu só às vezes sou irônico, me perdoa. Estou querendo mudar de profissão, o que o senhor acha? Eu fico olhando para o chão. Então, o que o senhor acha? Irmão, não achei nada ainda não. O que você achou aí? O que eu posso fazer por você? Você tem que chegar e falar para a pessoa, se você é o quê? É um padeiro. Irmão, o que eu sei do pão? Eu sei comer, irmão. Pãozinho francês, pão, um caseirinho, pãozinho de forma. Às vezes as pessoas, elas perguntam as coisas e buscam conselho na pessoa errada. O conselheiro tem que ser alguém maduro, que passou por aquele caminho e pode te ajudar. Se você é casado, pedir conselho para pai e mãe depois que casa é muito complicado. Agora, se você é solteiro, aí sim, honrar, respeitar, obedecer pai e mãe. Com conselhos prudentes, tu farás o quê? A guerra. Nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E há vitória na multidão de quê? Então, eu preciso me aconselhar com quem é maduro. Nós não estamos falando de discipulado, aqui nós estamos falando de orientação e alguns assuntos. Agora, até o seu discipulador pode te aconselhar, claro, se ele não souber o que falar, ele pelo menos ele pode orar por você e de repente falar com o discipulador dele ou com o pastor, com a liderança. Mas a maioria de nós nos deixamos influenciar pelas pessoas erradas. E aí nós vamos escrever a nossa história. Qual que é o fim de todos se Jesus não voltar nessa geração? Pois é. Esse é o fim. E o mais interessante, o que nós vamos levar? Que possamos fazer como o apóstolo Paulo. Combati, acabei a carreira. O meu chamado, eu cumpri ele. Olha só Paulo falando. E eu não perdi, mas eu guardei a fé. Quantas pessoas na sua caminhada perdem a fé, não combate o bom combate e não acaba a carreira. Como terminaremos nossa jornada terrena? Primeiro, entendendo os meus dois, o físico, humano e o espiritual. Não se esquecendo que o físico, a escolha é minha, o espiritual, a escolha é de Deus. Segundo, tanto para quem é solteiro quanto é casado, solteiro um dia vai casar. A não ser que você queira, né, ficar que nem Paulo. Mas enfim. Entender o chamado do meu, eu preciso entender e apoiar. Terceiro, estando preparado, treinado, ensinado, para fazer o quê? Realizar a obra do Senhor conforme o meu chamado. Porque tem gente que está no lugar errado. Quer um exemplo? Escute isso. Em 1982, 83, 84, meus primeiros 3 anos da vida cristã, teve um congresso de jovens da igreja de um bairro. Não estou falando mal da igreja, pelo amor de Deus. O congresso foi uma benção, enfim. Eu falei com o meu pastor, ele me liberou, eu fui. Tinha um irmão que trabalhava comigo na Vulcabras na época, o Ismaí, me convidou para o congresso. É um congresso de jovens, eu fui. E aí, no congresso, o pessoal cantando, louvando o Senhor. E uma das pessoas pediram a oportunidade. Pastor, queria oportunidade para poder cantar. Aí o pastor falou, a irmã Sebastiana pediu a oportunidade, a irmã Sebastiana vai cantar. Então veio a irmã Sebastiana. E a irmã Sebastiana falou, dá um ré menor. Porque já estou tomando ré médio.
Então, a irmã Sebastiana começou, irmãos, eu queria que a igreja ficasse em espírito de oração, porque eu não estou muito bem da garganta, mas como é para Jesus, a gente vai fazer. Quer dizer, então para Jesus faz qualquer jeito mesmo, né, irmão? É para Jesus, né? E aí abri a boca, a irmã Sebastiana abri a boca para cantar no altar. Irmão, vocês me perdoam que eu vou falar? Eu me abaixava na cadeira para não rir. Era muito engraçado, irmão. Longe do Senhor andava. Aí a pessoa fazia assim, ó. Aí voltava. Isso, não se está rindo? Isso estragou o evangelho. Aí, irmãos, acho que os pastores, na época, a liderança, foi observando que dar microfone para as irmãs sebastianas das igrejas, você entendeu? Estava queimando o filme deles. Alguns lugares você ainda vê isso, mas é muito difícil. Você está achando engraçado isso? Fala para mim, quem já viu isso? Aí, seus caras de pau. Vê as coisas e acha que só eu vi. Então, estando preparado para realizar a obra do Senhor, de acordo com o quê? Fala aí, irmão, de acordo com o quê? Irmão, qual é o melhor lugar para a gente cantar? Ótimo, então canta lá, meu filho. Por quê? Porque, primeiro, a água vai te ajudar, né? Aleluia. Vai dar até um efeito especial, assim. Eu canto no banheiro, eu canto no carro, eu canto em qualquer lugar, não tem problema não. Mas aí algumas pessoas, elas acham que não, eu quero louvar o Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero louvar o Senhor. Irmão, vamos supor que eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou com diarreia. A cada 2 minutos eu vou. Irmão, eu não apareço aqui. Eu falo, diga para o povo que eu estou com diarreia, para eles orar que a coisa está feia. Eu vou dar para. Irmão, peraí. Patrício! É o inimigo! Pega o microfone! Vai dizer que vocês nunca tiveram diarreia, né? Aham. Olha, eu vou ler de novo. Estando preparado para realizar a obra do Senhor de acordo com o meu chamado. Nem todo mundo foi chamado para cantar, nem todo mundo foi chamado para pregar. E quem cuida da limpeza da igreja não é inferior ao pastor, querido. As pessoas se enganam. Deus não vai me recompensar pelo meu ministério, Ele vai me recompensar pela minha fidelidade e meu trabalho, independente de qual ele seja. Consegue entender isso? Amém ou não amém? Independente de qual foi o meu chamado. E eu preciso entender isso, porque senão eu vou estragar a obra de Deus, obedecendo e aprendendo com aqueles que Deus colocou como. Quem é que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida? Não é só o pastor não, seu pai, sua mãe, seu discipulador, seu médico, seu patrão, seu chefe. Ah, mas meu chefe é mundano. Aprende com ele como não ser mundano. 5. Agora o último 6, leia aí. Leia lá para mim, vamos lá. Então, querido, nós vamos prestar conta. E não adianta você falar que não teve tempo, que tua mulher implicava com você, teu marido não deixava, que o teu pai não sei o que. Não adianta. Ou eu creio num Deus de milagre, vou orar, vou buscar Deus, vou insistir, e não interessa, eu vou, em nome de Jesus eu vou, e assim, porque eu vou prestar conta. Você tem que entender que o teu chamado é tão importante como o meu.
Não se sinta inferior. Eu vou fazer uma pergunta para você, me perdoe, mas uma pergunta besta. Qual órgão do teu corpo é o mais importante? Conta-se uma história, para ilustrar, eu encerro, que os órgãos do corpo de uma pessoa entraram em conflito, de que os olhos falaram assim, eu sou o mais importante. O ouvido falou, não, eu sou mais importante. O cérebro falou, eu sou mais importante. O coração, eu sou mais importante. Os rins, não, eu sou mais importante. Os braços, eu sou mais importante. Eu sou mais... Todos falaram que era importante. Aí o intestino falou assim, vocês querem saber quem é mais importante? Diz que o intestino fechou a porta com cadeado, irmão. Irmão, e o cheiro começou a espalhar. Aí todo mundo, você é mais importante, pelo amor de Deus! É uma historinha que o pessoal conta. Então você vê, aqueles que menos aparecem é que recebem maior honra. E você sabia que Paulo falou disso na Bíblia? Porque o olho pergunta, o ouvido pergunta, por que eu não sou olho, por que eu não sou ouvido? Porque... Paulo fala sobre isso. Então existe um chamado de Deus para a sua vida. Fala aí, existe um chamado de Deus para a minha vida, fala. Querido, e o seu chamado aos olhos do Senhor é valoroso. Existe um chamado de Deus para a vida do seu cônjuge. Principalmente os maridos, valorize as suas esposas. Não ouvi a mente de vocês. Olha. Por quê? Porque o chamado da sua esposa é importante, tão importante quanto o teu. Muitas vezes nós ficamos comparando as nossas esposas com outras pessoas. Querido, mas as outras pessoas, talvez outros parentes seus, não receberam o chamado que a sua esposa recebeu. E você tem que entender isso. E eu vou falar para você, no Brasil nós temos algumas pastoras que, olha, deixam muitos pastores no chinelo. E a esposa também tem que entender o chamado do marido, irmão. O chamado que Deus colocou na vida dele. Posso ouvir um amém?